Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre os triângulos e os quadriláteros, tá? Então, se vocês observarem é, no nosso mundo, nas construções, bastante construções têm triângulos nas suas estruturas. Isso acontece porque o triângulo ele é uma figura rígida. Os outros polígonos eles não possuem essa característica. O que significa isso? Significa que você não consegue deformar um triângulo. Por exemplo, se você fizer um triângulo utilizando palitos e tentar mexer esse triângulo, você não vai conseguir. Agora, se você fizer um quadrado usando palitos, você vai conseguir mexer um pouco aquele quadrado, vai conseguir entortar ele um pouco. Então, com os triângulos isso não acontece, você não consegue entortar um triângulo, a não ser que você quebre, é claro. Então, por isso que nas construções os triângulos são muito utilizados, porque eles dão uma certa rigidez, uma segurança maior na construção. Tá? Então, por isso que eles são muito estudados, devido a essa importância. Aqui nós temos algumas classificações dos triângulos, tá? Nós temos uma classificação quanto às medidas dos lados, ou seja, o tamanho dos lados, que temos três classificações. Temos o triângulo escaleno, quando todos os três lados são diferentes um do outro. Nós temos o triângulo isósceles, que é quando pelo menos dois lados têm a mesma medida. Né? Aqui, esses risquinhos aqui que vocês estão vendo indicam que esse e esse lado têm a mesma medida. E temos também o triângulo equilátero, que é quando os três lados têm a mesma medida. Tá? E nós temos uma outra classificação que é relacionada aos ângulos. Tá? Então nós temos o triângulo acutângulo, que possui todos os três ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Nós temos o triângulo retângulo, que é quando possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, que é esse ângulo indicado pelo quadradinho aqui. E nós temos o triângulo obtusângulo, que é quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, que seria esse ângulo aqui. Tá? Então esses são os tipos de triângulos que a gente tem. Depois nós temos os quadriláteros. Os quadriláteros nós temos essencialmente dois tipos. Nós temos os paralelogramos e temos os trapézios. O paralelogramo, como que ele é definido? Ele é um quadrilátero com dois pares de lados opostos paralelos. Ou seja, nessa figura aqui, o lado de baixo e o lado de cima são lados opostos e são paralelos. E o lado da esquerda e o lado da direita também são opostos e são paralelos. Qual que é a diferença para o trapézio? A diferença do trapézio é que ele é um quadrilátero com apenas um par de lados opostos paralelos. Então, o paralelogramo tem os dois paralelos e o trapézio tem apenas um. Observe que aqui o lado de cima e o lado de baixo aqui são paralelos e o da esquerda e o da direita não são paralelos. Tá? O paralelogramo, a gente pode classificar ele ainda em outros três tipos. Nós temos o retângulo, que é um paralelogramo com quatro ângulos retos, ou seja, cada ângulo do retângulo mede 90 graus. Nós temos o losango, que é um paralelogramo com os quatro lados com medidas iguais. Então aqui os quatro lados têm a mesma medida, não necessariamente os ângulos têm a mesma medida, tá? E nós temos o quadrado, que seria como se fosse uma junção desses dois, ou seja, ele tem os quatro ângulos iguais e tem os quatro lados também iguais, tá? Da mesma forma, o trapézio também pode ser classificado em outros três tipos. Nós temos o trapézio retângulo, que possui dois ângulos retos, né, que nesse caso aqui é esses dois do lado esquerdo aqui, né? Nós temos esse aqui e nós temos esse aqui, que são os ângulos retos, 90 graus. O trapézio isósceles é quando os lados não paralelos possuem medidas iguais, ou seja,
esse e esse. E nós temos o trapézio escaleno, que é quando os lados não paralelos possuem medidas diferentes. Ou seja, é exatamente o contrário desse aqui, né? Agora, esses dois lados aqui têm medidas diferentes, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas em sua superfície são chamadas de poliedros. Já as figuras geométricas espaciais que possuem alguma parte arredondada são chamadas de não poliedros. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós temos a pirâmide de base quadrangular, temos o cilindro, o cone, o bloco retangular ou paralelepípedo, temos o cubo, um prisma de base hexagonal e temos uma esfera, tá? Então, figuras que são poliedros: a pirâmide, o paralelepípedo, o cubo e o prisma. Por que os outros três não são? Porque possuem superfícies arredondadas. Então, quando tem superfície arredondada, ele não é um poliedro. Alguns elementos que a gente pode destacar no poliedro. Nós temos o vértice, que seriam as pontas dele, né? Cada ponto em que 3 ou mais arestas se encontram, chamado de vértice. Nós temos a face, que é como se fosse, entre aspas, os lados dele, né? Cada polígono que compõe a superfície de um poliedro é chamado de face. E nós temos a aresta, que é o segmento de reta que une duas faces, tá? Então, é como se fosse a popular quina, né? Que aposto que alguns de vocês conhecem por esse nome. E aqui nós temos uma planificação. O que é a planificação? É eu pegar esse poliedro e abrir ele, deixar ele plano, tá? Então essa aqui é uma planificação desse poliedro. Os poliedros eles podem ser classificados e nomeados de acordo com a quantidade de faces. Então, um tetraedro possui 4 faces, um pentaedro possui 5, o hexaedro 6, o heptaedro 7, o octaedro 8 e por aí vai, né? O dodecaedro 12. Esses são os mais conhecidos, tá? Mas tem outros também com um maior número de faces. Agora fica aqui algumas atividades para vocês, tá? Então aqui temos um polígono aqui, um poliedro aqui que foi representado com bolinhas e palitos, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer em casa também para deixar mais fácil a visualização aí de algum poliedro que vocês queiram. Aqui nessa atividade, então, olha só, tem um desenho de uma casa, né, de um apartamento. Então vocês vão responder aqui algumas perguntas sobre esse desenho, que a gente chama na verdade de croquis, tá? Como se fosse a planta do apartamento. A gente não pode chamar de planta porque a planta seria aquele desenho que você utiliza para construir mesmo, então ele tem que ser muito bem detalhado. O croquis, ele não precisa ser tão detalhado, tá? É só apresentar mais ou menos como seriam as medidas. Então vocês vão responder aqui sobre esse desenho. E depois, aqui na questão 3, vocês vão fazer um croquis da residência que vocês moram, tá? Então, fazer uma lista com todos os cômodos, fazer um desenho com o formato de cada cômodo. Vocês vão medir as paredes também, para poder colocar as medidas no desenho, né? Podem usar uma trena, uma fita métrica. Se por um acaso alguém de vocês não tiver acesso a uma trena, uma fita métrica, vocês podem medir com outra coisa, tá? Sei lá, com a régua mesmo. Podem medir utilizando o palmo da mão de vocês, tá? Não precisa ser
uma trena ou uma fita métrica, tá? Só daí vocês indicam, por exemplo, se forem medir com, sei lá, com o palmo, por exemplo, só escrevam do lado, né? Foi medido com palmos porque eu não tinha acesso a uma trena ou uma fita métrica, tá? Mas vocês podem fazer o desenho e colocar as medidas da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje é isso aí. Bons estudos para vocês.